A gente vai orando. Amém? Vamos orar? Hoje eu vou pedir para o irmão Domingos orar. Amém? Amém. Matar nossa saudade. Senhor Deus, meu Pai. Oi. Senhor Deus, meu Pai, nos abençoe, Jesus, nesse momento maravilhoso que o Senhor nos concede a estar na presença do Senhor. Obrigado, Jesus, por mais um dia de vida. Obrigado, Jesus, pelos meus irmãos que aqui estão. Hoje eu tenho esse privilégio. O culto é na minha casa. Muito obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso de estar reunido com meus irmãos. Só temos que agradecer ao Senhor, porque o Senhor é misericordioso. Pela tua misericórdia, Senhor, aqui nós estamos. E temos que agradecer a cada dia pela tua misericórdia. Que o Senhor nos conceda esse momento de ouvir a tua palavra, Senhor. Abençoa os meus irmãos que aqui estão. Abençoa, meu Pai, os meus irmãos que estão na casa de cada um deles. Vai abençoando, vai fortalecendo, Senhor, nesse momento de pandemia, Senhor. Que logo mais estaremos juntos na igreja para agradecer ao Senhor. Muito obrigado, Jesus, por mais um dia. Glórias a Ti, Senhor. Muito obrigado, Deus. Amém, Senhor. Amém. Está desligado. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia no Salmo de número 126. Salmos de número 126. Deus abençoa quem já entrou aí para participar deste culto conosco. Hoje nós temos o prazer de estar fazendo culto no lar, na casa da irmã Alessandra, do irmão Domingos. E eu vou pedir para Solange ler o Salmo de número 126. Deus é louvado porque fez retirar do cativeiro o seu povo. Quando o Senhor trouxe os cativeiros que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes no sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que nos leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus múrios. O verso 6 diz que aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Isso mostra que a palavra de Deus sempre vai produzir o resultado pelo qual Deus enviou. Amém? Amém. Vamos cantar e adorar a Deus. Por tudo tens feito.
indo para o terceiro mês que nós estamos fazendo cultos assim. Hoje eu estava meditando um pouquinho de manhã sobre os nossos cultos, né? O escritor aos Hebreus diz: não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, né? Nesse período de pandemia, muitas pessoas vão, infelizmente, aproveitar a oportunidade e já se desviar dos caminhos de Jesus. Muitas igrejas, quando voltarem, isso se voltarem, como eu disse alguns dias atrás, algumas igrejas não terão condições de manter os seus aluguéis, mas além de tudo isso, muitas pessoas vão aproveitar para deixar de congregar. Quando voltar, a igreja que tinha, por exemplo, 100 pessoas, terão talvez a metade de pessoas. Porque poucos passam pelo teste da prova da sua fé. E a Bíblia diz que Deus prova como ouro no fogo. Hoje nós temos que agradecer a Deus porque a Igreja de Cristo, com tudo isso, ela permanece fiel. Por exemplo, hoje, um grande exemplo de que a Igreja de Cristo permanece fiel é que nós estamos reunidos aqui no lar do irmão Domingos, da irmã Alessandra, reunidos como igreja. Nós estamos congregados, agregados. E com tudo isso nós devemos lembrar da soberania de Deus. Ao que está sentado
viver estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é bom, né, irmãos? Nós estamos reunidos aqui hoje na casa do irmão Domingos, da irmã Alessandra, para glorificar a Deus, para fazer e prestar o nosso culto a Deus, lembrando que o nosso culto tem que ser racional. Amém? O culto deve ser racional. Eu já vou lembrar aqui rápido para os irmãos. Deus abençoe os irmãos que estão nos acompanhando através da internet. Eu quero lembrar que assim que possível nós vamos voltar aos nossos cultos normais em nome de Jesus. Alguém me disse, por que nós não voltamos se o governo já liberou? Ora, nós temos vários problemas em relação a isso. Nós temos amor pelos irmãos e por isso não queremos expor a vida de ninguém. Nós temos pessoas em situação de risco na nossa igreja e nós não vamos, por imprudência, colocar a vida desses irmãos em risco. Na nossa cidade já teve um pastor que faleceu. E semana passada eu estava conversando com o presbítero Nonato lá na casa dele e no meio da conversa a gente ficou sabendo que o pastor, desde o início da pandemia, fazia culto com pessoas na igreja e sem se preocupar com a saúde e a integridade física de muitos irmãos. Resultado, ele mesmo pegou a doença e morreu. Então eu acho que nós precisamos tomar um pouco de prudência, nós devemos ser prudentes. Uma coisa é nós termos fé e outra é fideísmo. E eu quero deixar isso muito bem claro. Fé é uma coisa, fideísmo é outra. A nossa fé, ela é prudente. A fé caminha junto com a prudência. Então, por isso que nós não voltamos ainda. Agora, a partir do momento que nós percebemos que já não temos risco, que essa enfermidade não apresenta risco para nós, então a gente pode voltar. Então esse é o motivo da gente não ter voltado ainda, tá bom? Então eu queria deixar isso bem claro para quem porventura venha a nos criticar, né? Então nós temos que ter essa prudência. Outra questão que nós devemos falar, já que nós estamos falando de fé, é que nós estamos há 3 meses de portas fechadas na nossa igreja, 3 meses indo de portas fechadas, honrando os nossos compromissos e nós pagamos um aluguel. Então se alguém falar, mas vocês não têm fé, nós temos fé. Continuamos fazendo nossos cultos com prudência, orientando os irmãos de forma bíblica. Eu não perdi o contato com nenhum dos nossos irmãos da igreja durante esse período, mas a igreja está fechada e nós continuamos honrando o aluguel da igreja. Nós pagamos aluguel. Então isso é prova de fé. Que até aqui nos ajudou o Senhor. Deus não deixou faltar até aqui o aluguel da nossa igreja, ainda que com a igreja fechada. E assim nós agradamos a Deus. Com certeza é disso que Deus se agrada. Tá bom? Nós vamos continuar falando de Atos, que é o ensinamento que nós estamos. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 14 hoje. Então, aqueles que vão nos acompanhar, e eu sempre tenho aconselhado os irmãos, abram as suas Bíblias
estiver falando, o que alguém estiver falando, você tem hoje nas mãos a palavra de Deus e você pode abrir as escrituras sagradas e conferir. Deixa eu ver se o que esse pastor está falando está aqui na palavra. Porque se ele não estiver falando o que está escrito, nós não devemos ter compromisso com quem não tem compromisso com a palavra de Deus. Amém? Então, Atos capítulo 14, nós vamos ler alguns versículos pulando para que a gente ganhe tempo hoje. Tá bom? Porque eu quero explicar algumas coisas do capítulo 15 também. Então, Atos capítulo 14 e versículo 15. Se porventura você estiver nos assistindo e o som não estiver muito bom, dá um joinha ou deixa um comentário aí que a gente vai tentar resolver, tá bom? Ou se o som estiver bom também, dá um joinha de toda forma. Atos capítulo de número 14, versículo 1. Diz assim: aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só dos judeus, mas também de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho da palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidade da Licaônia, e para a província circunvizinha, e ali pregavam o evangelho, e estavam assentados em Listra certo homem, leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os seus pés. E ele saltou e andou. Versículo de número 14. Ouvindo-lhe, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Saulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessa vaidade ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto neles há. Versículo 19. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia. Só até aí, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, te peço que nos abra o entendimento da sua palavra, para que possamos aprender e obedecer a tua palavra, Senhor. Sendo assim, nós já te glorificamos e te adoramos pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, nós vimos a semana passada que o evangelho chegou aos gentios. Então, está acontecendo uma grande divisão. Judeus dizem
que os cristãos são mentirosos. Alguns, quando veem os milagres que Pedro fez, que Barnabé, junto com Paulo, está fazendo, passam a crer no Evangelho. Mas por causa do que está acontecendo, ou seja, que muitas pessoas estão se convertendo ao Evangelho genuíno, e os discípulos, os apóstolos estão fazendo discípulos, eles começam a ser perseguidos. E isso tem um propósito de Deus, porque à medida em que vão perseguir os apóstolos, eles percebem que quanto mais perseguição está acontecendo, mais o Evangelho está crescendo. E aqui a gente começa a observar que isso sempre aconteceu. Sempre na história da igreja nós vamos ter opositores. Vamos ter pessoas de dentro da igreja que vai discordar. E outras que quando ver Deus operando de forma e a palavra sendo aberta de forma clara e abrindo o entendimento de muitos em relação a essa palavra, eles vão se tornando discípulos de Cristo. O grande objetivo aqui está em fazer discípulos. Quando Paulo e Barnabé olham para aquele moço que tinha uma enfermidade, não podia ficar em pé, e ele olha para aquele moço e fala, fica em pé e anda normalmente em nome de Jesus, e aquele homem começa a andar, começa uma divisão. Mas eles não podem contestar mais. Por quê? Porque de fato o milagre aconteceu. O Evangelho é assim, quando muitas vezes Deus opera milagres e pessoas creem, sempre acontecem perseguições. Não importa se vem da parte do governo, não importa se vem da parte de pessoas, não importa de onde vem, mas sempre o Evangelho teve opositores. Se nós pegar a história da igreja do início até o fim, quando Jesus voltar, ela vai ter história de sangue. Por causa do Evangelho, pessoas morreram. Por causa do Evangelho, pessoas foram perseguidas. Por causa do Evangelho, pessoas perderam cargos, às vezes em trabalho. Por causa do Evangelho, muitas coisas mudou. E isso deve servir de exemplo para nós. Porque o apóstolo Paulo, quando vai escrever aos Coríntios, em 2 Coríntios 5,17, ele diz, assim como, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e agora tudo se fez novo. Efésios capítulo 4, ele nos ensina que coisas velhas eram estas. Aquele que mentia não minta mais. Quem roubava não rouba mais. Quem prostituía não prostitua mais. Ou seja, quando o Evangelho chega na vida das pessoas e de fato ele entra na vida das pessoas, ele causa essa mudança, essa diferença. Ele faz morrer aquela velha criatura daquela pessoa e agora ela é uma outra pessoa. E por causa disso agora ela passa a sofrer perseguições. Ora, é simples olhar para as pessoas que, principalmente aqueles que trabalham em fábricas. O jovem que acabou de se converter e largou os inferninhos. Eu sofri muito disso. Quando eu me converti, eu trabalhava numa empresa no Belenzinho e muita gente tirava barato de mim zombando. Ô irmão, ô irmão, ô irmão, ô irmão. E me convidava para lugares e diziam que ia pagar e que ia fazer assim, assim. Mas o foco era o quê? Zombaria, perseguição e fazer com que nós saíssemos da visão de Cristo. Mas a orientação bíblica não é uma religião.
A orientação bíblica de que o evangelho me alcançou. E agora eu roubava, eu não roubo mais. Eu mentia, eu não minto mais. Eu prostituía, eu não prostituo mais. Então a perseguição ela, por causa do evangelho não é à toa. E isso sempre vai ter. E aqueles que querem seguir a Cristo de forma genuína, devem seguir a orientação bíblica que diz: todos que quiserem piedosamente viver em Cristo sofrerão perseguições. Isso não está sendo diferente aqui. Mas nós vamos observar ao longo do texto que quanto mais perseguiam eles, ousadamente mais eles falavam do nome de Cristo. Ou seja, significa que estamos no caminho certo. Porque quando o mundo nos odeia, ou quando nós observamos as rejeições, nós devemos lembrar que Jesus sofreu rejeições, que Jesus foi rejeitado, que Jesus foi humilhado, que Jesus foi apedrejado, que Jesus foi chicoteado e não é um servo maior do que o seu Senhor. Agora nós temos um outro versículo que é muito importante para o nosso ensinamento, que é o versículo 14, porque vão bater em Paulo e em Barnabé e vão tentar matar ele. E o versículo 12 até o versículo 14, apelidaram eles, a Barnabé chamava de Júpiter e Paulo chamavam de Mercúrio em relação aos deuses gregos, ou seja, eles não morrem porque eles são semideus. Então Paulo vai tentar, junto com Barnabé, tirar aquela visão de que eles eram alguma coisa diante de Deus. E isso deve acontecer com todos os homens de Deus. Qual é a visão que nós devemos passar para todas as pessoas de forma geral? É que nós somos de carne e osso, comemos arroz, feijão, nós somos sujeitos às mesmas paixões que qualquer outra pessoa, como diz a Bíblia, nós somos sujeitos às mesmas paixões que Elias, ou seja, não somos melhor do que ninguém, simplesmente amamos a Deus e queremos anunciar o Evangelho da forma como ele é. O que nós vemos hoje em dia é uma deturpação do Evangelho da parte de muita liderança quando pensa que pastor é alguma coisa. O pastor está lá e são tratados, e muitos, infelizmente, deixam ser tratados como quase um vice-deus. Pastor, você é homem, você não é ninguém, você não é melhor do que nenhum membro da sua igreja. Precisa ficar bem claro. Mas é o pastor, é o bispo, é apóstolo. Agora surgiu essa moda, né? Bispo, apóstolo, como se título fosse alguma coisa para que as pessoas de fato fossem um pouco maior do que os outros. Mas, gente, isso não deve acontecer no Evangelho. Simplesmente, se Deus me escolheu para pregar o Evangelho, eu preciso entender que, conforme a orientação bíblica, Deus me pôs por último. Paulo diz: pois a nós Deus colocou por último. Quem quiser ser o maior, precisa aprender a ser o menor. A ordem do reino de Deus é inversa. O maior serve o menor. Jesus, sendo grande, ensinou essa grande lição lavando os pés dos discípulos. Então nós temos que tirar da nossa cabeça essa questão de ser grande, de ser poderoso. Mas o irmão lá, aquela irmã. A irmã faz uma oração lá, que a oração da irmã é poderosa. Pelo contrário. No reino de Deus nós somos todos iguais. O que acontece é que apenas uns têm, ou exercem dons diferentes, ou outros exercem talentos diferentes, e nós fazemos tudo isso para a glória de Deus, servindo no corpo. Mas não é para a nossa própria glória, é para a glória de Deus. Se eu prego do jeito que eu prego, é para a glória de Deus e para que a igreja de Cristo seja bem instruída e edificada no corpo. É simples. Não porque o pastor é maior, é melhor. Pelo contrário. Quando Paulo e Barnabé viu eles sendo exaltados na boca daquele povo, eles falaram: pode parar.
versículo de número 14. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos, Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão e clamando e dizendo: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. Vamos parar de idolatria. Spurgeon dizia o seguinte: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E isso é uma verdade. Tem muita gente que gosta de ser idolatrado. Em contrapartida, tem muita gente que gosta de idolatrar. Quando eu me converti, eu vou falar uma coisa aqui que eu dificilmente falaria, mas eu acredito que vocês vão me entender. Quando eu me converti, eu não me converti ao Evangelho para virar prosélito. O que é prosélito? Quem muda de religião. Ou seja, eu não fiz proselitismo, não mudei de religião. Ou seja, eu era católico e agora deixei de ser católico e me tornei evangélico. Não foi isso que acontece e esse não é o propósito do Evangelho para ninguém. O propósito do Evangelho de Deus é que o reino de Deus entre no nosso coração. Ou seja, a partir de agora estou disposto a obedecer a palavra. Essa é a disposição do reino, né? É claro que, como igreja, nós precisamos congregar, nós precisamos estar agregados. Faz parte da doutrina cristã os nossos dogmas, a nossa liturgia de culto, faz parte. Mas preste atenção, quando eu me converti, eu me lembro que naquela época foi o auge do crescimento do meio evangélico. E aconteceu, infelizmente, acontecia muitas disputas religiosas. Então, o católico que não queria perder o membro da sua igreja, da sua comunidade, descia a língua nos evangélicos. E os evangélicos que estavam vindo para o meio evangélico, naquela época, inclusive a nossa defesa ou autodefesa era falar mal dos católicos. E o argumento usado naquela época, eu me lembro como se fosse hoje, ainda hoje é usado por muitos, que era a idolatria. Ah, mas não pode imagem, etc e tal. Não pode adorar imagens de escultura. Ah, vocês têm água benta e etc e tal. Isso é verdade. Só que ao passar do tempo, nós observamos uma coisa muito interessante sendo infiltrada no meio evangélico, que nada difere do meio católico. Vamos observar. Os evangélicos falavam muito da idolatria dos católicos em relação às imagens, mas agora mudou. Os evangélicos são tão idólatras quanto os católicos em relação à imagem, porque os católicos adoram imagens e os evangélicos agora adoram homens. Escute o que eu vou dizer. Essa pandemia de tudo não é ruim. Sabe por quê? Porque o cidadão que era idolatrado para cantar, para pregar em muitos congressos, conferências, levava não sei quantos mil. Esses dias eu dei um exemplo para vocês, né? A pessoa cantava lá: ao Rei dos Reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transbordam no coração. Presta atenção. A minha vida eu entrego, nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. O nome dessa música é Consagração, né? Só que não pagava 30, 40, 50 mil reais para a cantora dessa música cantar Consagração, não, que eu quero ver se ela ia. E quando ela chegava lá nos shows gospel, o que acontecia? O povo gritava o nome dela como se ela fosse Deus.
Veio a pandemia, o que aconteceu? Acabou tudo isso. Pastores não cobram mais cachê, porque não pode estar no meio da multidão. Cantores não podem cobrar mais cachê e não podem estar no meio da multidão. Acabou a idolatria. Então nós falávamos que os católicos eram idólatras, mas nós nos tornamos ao longo do tempo tão idólatras quanto eles. Quando Paulo viu isso, irmãos, ele ficou tão agoniado, mas tão agoniado, junto com Barnabé, que ele rasga as suas vestes e diz: para com isso! Eu sou homem sujeito às mesmas paixões que você! Eu não sou melhor do que ninguém! Quem me vê pregando fala: nossa, que santo homem, mas você não sabe dos meus pecados. Eu sou tão pecador quanto você. Talvez quem nos assiste ou quem participa dos nossos cultos seja mais santo do que eu. E nós precisamos deixar isso muito bem claro. Porque Deus me chamou para quê? Para pregar a palavra. Pronto. Não para virar um ídolo. E é isso que nós temos que tirar da ideia de muita gente. Que o cristão não pode ter ídolos no seu coração. Como dizia o Ariano Suassuna, antes de morrer, ele fez um comentário a respeito do Cazuza, daquela música que diz: os meus heróis morreram de overdose. E o Ariano Suassuna dizia o seguinte: o meu herói, o meu ídolo, morreu numa cruz de braços abertos e ressuscitou no terceiro dia. É Jesus que nós temos que idolatrar. Jesus sim merece a nossa adoração. Deus sim merece a nossa adoração. Agora, homens não. Por mais santo que um homem seja, por mais de Deus que ele seja, ele ainda assim é homem e mulher como qualquer um de nós. Isso precisa deixar bem claro no meio evangélico hoje em dia. Aí nós vamos por versículo 21. Atos 14, 21, olha o que diz. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia. Qual é o propósito do evangelho na pregação? De quem você é discípulo? Você é discípulo de Paulo? Porque os coríntios diziam: eu sou de Paulo ou eu sou de Apolo. E Paulo dizia: quem é Paulo, quem é Apolo? Senão ministros do Evangelho para a glória de Deus. Eu planto, Apolo rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Termina o que eu sou? Nada. Qual é o propósito do Evangelho para nós cristãos? Alcançar pessoas com essa pregação, para que essas pessoas alcançadas se tornem discípulos de Cristo. Nós temos que ser discípulos de Cristo. Qual é a sua disposição em seguir Jesus? E eu termino essa parte com o verso de número 27, que diz, Atos 14, 27. Olha só. Quando chegaram e reuniram a igreja, reuniram quem? A igreja, ou seja, hoje nós estamos aqui reunidos. Como? Em igreja. A igreja que está na casa do irmão Domingos, da irmã Alessandra. A igreja que está reunida aqui hoje. Paulo, se lembrasse dos nossos dias, por exemplo, em Romanos 16, ele lembraria assim. Então a igreja que está reunida aqui relataram quão grandes coisas Deus fez por eles e como abriu os olhos dos gentios à porta da fé. Através da pregação do Evangelho, daquilo que Paulo pregava, outras pessoas iam se rendendo a Jesus,
sendo esclarecido na mente em relação a como seguir Jesus, porque até então só os judeus eram alcançados, mas agora os gentios, ou seja, aqueles que não são judeus também seguem a Jesus através da fé. Esse é o propósito, o objetivo do que Paulo estava fazendo. Amém? Mas no capítulo 15 vai surgir uma questão muito interessante. Eu quero começar falando disso hoje. Talvez terminamos a semana que vem no capítulo 15. Mas vai surgir muitas questões. Por quê? Porque agora muitos gentios estão se convertendo por causa da pregação do Evangelho. Mas eles não sabem como se portar. Tem muitas questões da lei judaica. E aqueles que estão se convertendo devem seguir os mesmos ensinamentos, os mesmos dogmas, as mesmas tradições judaicas. E aí surge o primeiro concílio para deixar isso tudo muito bem claro em relação a como os gentios deveriam seguir Jesus. Ainda hoje essa questão é muito mal compreendida no meio de muitas religiões popularmente chamada de cristã. Por exemplo, é comum você olhar para um grupo de pessoas que se autodenominaram ou são denominadas cristãs, mas são prosélitos, ou seja, que mudaram de religião, que querem fazer com que os costumes deles sejam regra de fé. O que isso não pode acontecer. Por exemplo, é comum nós olharmos para um grupo de pessoas e eles dizerem: se você quiser seguir Jesus, você tem que guardar o sábado. Capítulo 15 de Atos vai deixar que isso é mentira. E não precisamos de rituais como, por exemplo, guardar sábado para seguir Jesus. Porque Jesus é Senhor do sábado e isso mostra muito bem claro em todas as Escrituras. Por exemplo, não pode comer carne de porco. Já viram isso? Pois é, a Bíblia vai deixar muito bem claro que isso também não precisa ser seguido. E muitas outras questões, principalmente na questão judaica em relação à circuncisão, porque os judeus convertidos queriam forçar os gentios que se convertiam a se circuncidarem. Mas aí o capítulo 15 de Atos surge quebrando esses paradigmas. E é isso que nós precisamos entender. Vamos acompanhar. Capítulo 15, versículo 6, que diz assim: congregaram, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar estes assuntos. Havendo grande contenda, levantou-se Pedro. Você lembra que Pedro sumiu do capítulo 12, 11, e só agora ele aparece? Pedro se levanta e diz: varões e irmãos, bem sabei que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Pedro está dizendo: vocês não precisam cumprir ritual nenhum judaico para seguir a Cristo. Por quê? Porque a circuncisão agora é do coração. E Cristo olha para nós e para os gentios através do coração. Ou seja, ele deixa isso bem claro, que a questão mais importante em seguir a Cristo é como é que seguimos em relação ao nosso coração. Aí ele prossegue no versículo de número 17
que também o resto dos homens busque ao Senhor, também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas as coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações, dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Como é que nós hoje devemos seguir a Cristo sendo judeus? Seguindo rituais, seguindo dogmas religiosos? Ah, não comendo carne de porco, guardando o sábado? Pedro está dizendo, não! A única coisa que nós judeus que nós gentios devemos guardar é se abster da prostituição, da contaminação dos ídolos, ou seja, não podemos ser idólatras. Se tivermos algum ídolo, a Maria, o Pedro, o Paulo, o santo não sei quem, agora nós somos de Cristo, nós devemos tirar estes santos. Agora, para nós que nos convertemos a Cristo, é só Jesus, pois a salvação só está em Jesus. É o que ele está dizendo. Devemos nos abster das contaminações dos ídolos. Aí ele diz da prostituição, ou seja, quem prostituía não pode prostituir mais, porque tinha uma questão de que na região tinha muitas prostituição, e ele disse, não convém ao cristão mais. Cada um honre o seu próprio cônjuge. Inclusive quando algumas nações politeístas que têm costume de ter várias mulheres, né? E poligamia que fala, né? Poligamia. Quando uma pessoa dessa se converte, ele tem que saber. E o pastor deve estar apto para dizer, olha, você não pode mais ter 2, 3 mulheres. Por exemplo, o muçulmano, o islâmico que se converte a Jesus, mas ele era sheik, e os sheik tem lá 3, 4 mulheres, de acordo com a condição financeira dele, mas agora ele se converteu a Jesus, opa, ele não pode ser desse jeito, ele tem que escolher agora uma única mulher para ele ser fiel até o final da sua vida. Essa é a orientação bíblica. Então esse tipo de sistema o cristão ainda deve seguir, mesmo sendo gentil. Aí ele diz, da prostituição, aí ele diz, do que é sufocado, ou seja, não podemos comer nada que for sufocado. Por exemplo, antigamente as pessoas tinham mania de torcer o pescoço do frango, né? A Bíblia não ensina isso, pelo contrário. Corta o pescoço dele, deixa o sangue escorrer, aí sim você corta. Aí o porco, corta o pescoço, deixa o sangue escorrer, e aí sim você come a carne, sem o sangue. Por quê? E ele diz aqui, do que é sufocado e do sangue. Ou seja, os testemunhas de Jeová dizem que não pode receber sangue, interpretando mal o texto de Levítico. Inclusive usam esse texto aqui. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia condena é o canibalismo. Comer sangue. Comer sangue, o cristão não pode. Eu não sei se tem um alimento que chamava antigamente de sarapatel, sarapaté. Era feito com sangue. Sangue de porco. Pois é. Os cristãos genuínos, quando passa a ter conhecimento desses textos bíblicos, então ele deve deixar de comer esse tipo de alimento. Porque a Bíblia diz que não podemos comer o sangue. É totalmente diferente comer sangue e receber uma doação de sangue. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vocês percebem a distância? Pois é. Qual é a orientação bíblica para os gentios nos dias de hoje?
sem um vínculo religioso, judaico ou de qualquer outro sistema de religião. Está aqui, Atos capítulo de número 15 e o verso de número 20. Eu devo guardar o sábado? Não, Atos 15, 20. Eu não posso comer carne de porco? Não, Atos 15, 20. Pode comer carne de porco sim. Atos 15, 20. Eu devo comer o sangue? Não, o sangue não deve. Comer sangue não. Atos 15, 20. Então ele termina dizendo: porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem preste, e cada sábado é lido nas sinagogas. Observe que ele vai ler justamente os rituais judaicos, em questão do sábado, etc. e tal. Aí no versículo de número 29 ele diz, versículo de número 28. Atos 15, 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum. Pronto. Sem ritual judaico, sem costumes religiosos, e pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não colocar nenhum sistema religioso em vocês. A não ser, e ele repete, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, e do sangue, da carne sufocada e da prostituição. Destas coisas fareis bem, se vos guardarem, bem vos vá. E termina o concílio. O primeiro concílio que acontece na época para colocar essas questões está aqui em Atos 15. Para deixar bem claro para os irmãos que querem seguir a Jesus, mas que porventura chegaram em uma determinada religião e disseram: não, se você quiser seguir Jesus aqui, você tem que guardar o sábado. Você fala: não, isso daí está errado. Não, você não pode comer carne de porco. Não, isso aí está errado. A Bíblia diz que eu posso comer, ponto final. Ou se porventura, vamos para o outro lado, o oposto, algumas pessoas chegam e falam assim: não tem problema não, você tem uma linha de teologia chamada de liberal. Os liberais dizem assim: não tem problema não, você dá uma puladinha de cerca aqui. Não tem problema não, você fazer isso aqui. O sangue de Jesus perdoa tudo. Sabe o que é arrependimento? Arrependimento é quando eu me arrependo dos meus pecados, mas eu deixo o meu pecado. Pois é, se você peca com prostituição, se você peca com qualquer outro tipo de pecado que você sabe que desagrada a Deus, aí sim você deve pôr o seu joelho no chão e falar: Senhor, me perdoa. E a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa o pecado alcança a misericórdia. Mas o que encobre as suas transgressões nunca prospera. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade. Cometemos pecado, colocamos o nosso joelho no chão, nos arrependemos, largamos o pecado e Deus assim nos perdoa. Do contrário, não precisamos ter encargos religiosos. Eu tive o desprazer de congregar em uma igreja, irmãos, onde o jovem, se não comunicasse o pastor que ele estava namorando e com quem ele estava namorando, ele era excluído. Se fosse obreiro lá, era excluído. Deixa eu falar para você que vive nesse tipo de religião: pula fora, filho, você está no caminho errado. Sabe? Você deve ter discernimento bíblico para saber com quem você se envolve ou não. Mas não é pastor, não é líder religioso que diz com quem você deve se envolver ou não. Pastor é para pastorear pregando o evangelho, não dominando a vida dos outros. Por quê? Porque o nosso ídolo é Jesus. Amém? Vamos orar? Deus abençoe vocês. Eu ia falar da separação de Paulo e a Barnabé, porque eles vão ter uma contenda e cada um vai para um lado. Eu ia falar que isso tem um propósito de Deus, mas, enfim, Paulo agora vai partir para a sua segunda viagem missionária.
E a partir da semana que vem a gente vê o capítulo 16, quando Paulo vai para a sua segunda viagem missionária. Por enquanto, até aqui o Espírito Santo, eu tenho certeza que falou aos nossos corações. Pai Santo e bendito, obrigado por esta noite, pela tua palavra que foi ministrada, pela tua voz que nos conduziu, pela oportunidade de estar aqui junto com meus irmãos, Pai, na casa do irmão Domingos, a irmã Alessandra, junto com o Xande, Senhor, junto com a Solange, o Davi. Abençoa os irmãos, Pai, abençoa a Thaís, presbítero Honorato, abençoa, Senhor, Diácono Roberto, irmão Fausto, a sua casa, a sua família, a irmã Solange. Abençoa, Senhor, a todos da nossa igreja, da Missão Bethesda e aqueles que nos assistem através dessas redes sociais, Pai. Que a tua graça seja conosco e possamos servir ao Senhor com o coração limpo, Senhor, para a glória do teu nome. Assim nós te louvamos, te adoramos e te exaltamos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe, meu irmão. Até domingo, até quarta-feira, a partir das 20 horas, aqui nesse mesmo canal, em nome de Jesus. Beijo no seu coração.